Vamos lá, show de bola, show de bola. Professor Dori Polimata, acho que quem está me acompanhando, né, está percebendo aí, né, se não for por mim, pelo menos as paisagens, os fundos aí estou colocando, né? Eu sou o primeiro plano e eles são o segundo plano, né? Então, é isso aí. Entrar para a história, como dizia, entrar para a história é com vocês. Eu nunca tive medo da morte, eu tinha medo de ser esquecido, né? E acredito que esse negócio que eu fazer pela internet, né, o meu canal, tem algumas visualizações já, agradeço quem visualizou, no comentário não tem ninguém, né? Mas é isso aí, não tenho muita preocupação não, entendeu? Com relação ao que vai dar, a visualização, eu sei que funciona, certos influencers, YouTube, vive disso. Olha lá, meu negócio visualizou tanto, né? Chegou, pô, agora o Google vai colocar, vai injetar um dinheirinho na conta e tal, né? O pessoal vive disso, né? Tem pessoas que vivem disso, isso é uma profissão, né? Para mim, não sei, é uma profissão, né? Era tanto, como se diz, reserva de conhecimento, conteúdo, informação, que ainda bem que tem esse processo do YouTube, que democratizou, né? Esse negócio do audiovisual, poxa, quantas pessoas se destacaram, tem coisas boas na internet, tem muita coisa que, pô, acho que as pessoas sabem selecionar o que é certo, o que é errado, o que é bom, questão de estética, design e tudo. Minha preocupação é com o design, eu gosto da questão estética, né? Eu gosto da questão estética. Então, o que a gente tem de fundo aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui desse lado cachoeiras, cascatas, cataratas. Essa daqui eu acho muito bonita, essa daqui, que não dá para ver tudo aqui, né? Mas também está no meu banheiro, são cascatas. E a gente tem os principais rios do mundo, rios brasileiros principais. Eu coloquei 6 brasileiros, 6 estrangeiros do mundo, Tamisa, Gange, e vai por aí. Então são rios, a importância que os rios têm para gente, né, para o ser humano, né? O Rio Amazonas, Rio São Francisco, né? Tantos rios aí, Rio Tietê, né? A água, voltando à questão da água, tudo que vocês estão vendo aí de fundo é água, cara, é água. Seja em rio, seja no meio, seja numa cascata. E te falo uma coisa, cachoeira, cascata, é público isso, hein? Ninguém é dono, fazendeiro, um proprietário de terra que tem uma cachoeira dentro do terreno dele, não é a propriedade dele não. Isso aí é um bem público, tá? Praia é bem público, cascatas e cachoeiras é bem público. O cara pode, até existe aí uma lei que ampara o cara, a gente vai cobrar alguma coisinha para visitar, mas para a gente conservar, né? Então é isso. Bom, galerinha, mais uma coisinha bacaninha que eu tenho, né? Que eu coleciono, adoro cordel, poesia, né? Adoro isso aí. Eu tenho a Bíblia em cordel. A Bíblia em cordel. Esse é o Velho Testamento, né? E tem também o Novo Testamento em cordel. Nem cheguei a contar quantos cordéis, mas deve ter uns 100, mais que 100, né? E aqui Histórias em Versos Cordel, por Fábio Sombra. Ele mesmo, a história é muito legal, como é que ele chegou a fazer tudo isso daqui, né? Ele começou na pandemia, ficou engavetado, sabe como que é? Eu também, eu produzo muita coisa e fiquei engavetado. Aquelas frases que eu faço, tá aí, ó, né? Espero um dia o reconhecimento mercadológico daquilo como utilidade para a nossa educação. E aqui eu vou recitar, né, o cordel. Vamos começar desde o começo, cara.
Aqui é a criação do mundo, em cordel. Tem um monte, cara, tem um monte. Então aí pega, ele começa falando dele, Antigo Testamento, palavras do cantador. Vamos ver, o Antigo Testamento aqui, o início dos tempos. Aí ele dá o versículo bíblico, né? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Gênesis 2:3. Aí, olha, ele mesmo faz a gravação, a xilografia, olha que legal, ele fez tudo. Xilografia, e tá aqui, criação do mundo. Em cordel, né? Gênesis 1, 23, 3, não, o Gênesis 1, né? Gênesis 1, de 1 a 23, capítulo 2, 1 a 3. Vamos lá. No princípio nada havia, só vazia escuridão. Deus então criou os céus e a terra com perfeição. Tudo isso no primeiro dos dias da criação. Ordenou que houvesse luz, percebendo com alegria que tudo se iluminava e que o escuro se encolhia. Das trevas nasceu a noite, do claro se fez o dia. Na manhã seguinte, Deus fez as águas num segundo, sobre elas pôs um céu, do mais rico azul profundo, assim foi o dia 2 do princípio deste mundo. O terceiro amanhecer, Deus tirou para batizar, o seco chamou de terra e o molhado virou mar. O Senhor viu que eram bons e mais coisas quis criar. Sobre a terra fez surgir espessa vegetação, plantas, árvores e flores, cresceram cobrindo o chão, cada qual com suas sementes, renovando a criação. Ele então, no dia 4, prosseguiu com a obra sua, fez o sol brilhar de dia e para as noites fez a lua, enfeitou o céu com estrelas e essa história continua. Na manhã do quinto dia, logo pôs-se a trabalhar, criou aves, passarinhos, deu-lhe asas para voar e com peixes e baleias povoou todinho o mar. O mundo tomava forma e de vida mais se enchia. O Senhor achava bom tudo aquilo que ele via e mais planos tinha em mente, guardados para o sexto dia. Lindo, né? Oh, parabéns, Fábio. Escreveu e ilustrou. Parabéns, Fábio. Então a gente vai passando aí, tá bom? Vou me tomar um pouquinho d'água aqui. Antônia. Só um pouquinho, só. Obrigado. Então vamos continuar a questão do nosso conteúdo. O que a gente podia falar de notícia? Eu falei guerra de Israel contra Gaza, acho que o pessoal tem acompanhado, né? 7 de outubro de 2023, acho que 1.200 terroristas, sei lá, a quantidade de terroristas que entraram no sul de Israel, nos kibbutz, mataram mais de 1.200 israelenses, crianças, jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais. E aí, naquele mesmo dia, o primeiro-ministro de Israel já estamos em guerra, já começou no mesmo dia, já bombardear, né? E aí tá, por enquanto, morreram 1.200 judeus, né? No primeiro momento, e agora com essa guerra aí que vem, acho que está no 8º mês, 9º mês, nós estamos em junho, né? Os Estados Unidos, Israel já matou mais de 35 mil pessoas, a maioria crianças, mulheres, né? Sociedade civil, né? Estima-se que ainda tem uns 60 reféns lá, uns 40 já morreram, né? Então, você sabe o fim disso aí não, cara. Tá complicado. O mundo pede para Israel, para de matar tanto, né? Tá desproporcional. Arrasou, cara. Aquelas construções que demoraram, sei lá, 2 anos para construir um prédio, em questão de uma bomba, em questão de 5 segundos, vai tudo morando pro chão. Né? Então, deixa aqui como reflexão.
para nós, né? A questão de guerra, né? Ah, fica aqui Israel e Hamas, você podia dar detalhes, mas como é que surgiu o grupo, e aí detalhe, o Hezbollah, essa guerra está no sul, e no norte tem o Líbano, né, e o pessoal do Hezbollah lá, também grupo terrorista, estão pegando o Israel no norte e no sul, né? Mas Israel é um país de pessoas inteligentes, de pessoas, um país democrático, né? Uma população de bem, uma população, né, estudada, grandes prêmios Nobel saíram de lá, judeus pela diáspora lá, do ano 70 depois de Cristo, saca? Os romanos expulsaram os judeus, foram pelo mundo, se espalharam, aí tem a Segunda Guerra Mundial, com Hitler na parada, calcula-se que 6 milhões de judeus tenham sido mortos, exterminados, né, cara? Então, um povo que passou muita coisa, e acho que foi em 45 conseguiram, né, a terra de volta, né, os seus antecedentes. Então tem toda essa questão histórica, né, os palestinos dizem que eles estavam lá primeiro, os árabes, né, e o povo de Israel, aquele pedacinho de terra, né, disputado amplamente pelo mundo aí, né. Mas vamos lá, onde que eu parei? Deixa eu ver, né? Desenvolver e considerar os conceitos de industrialização, trabalho e as transformações das indústrias hoje no Brasil e no continente americano, no mundo. A gente estava falando, né? O poder da indústria, né? Tudo passa por um processo de industrialização. Então você tem os setores da economia, são 3 setores basicamente, né? Setor agrícola, setor industrial e o setor de serviços, né? O setor de serviços, indústria, agricultura, indústria e serviços, e comércio, vai-se por aí, né? E indústria é fundamental para um país, né? O que ela consegue transformar, né? Os empresários, né? O cara consegue pegar aquela matéria-prima. Eu trabalhei numa grande indústria aqui em Taboão da Serra, né? Uma empresa, chegava a ponto de ter 2.000 funcionários, funcionava de manhã, tarde, noite, madrugada, 24 horas por dia, para dar conta dos pedidos, né? Eu acompanhei todo o processo de como funcionava aquela indústria, né? Eu exercia um papel legal né, chefe, então, de arquivo, aí eu tive muita sorte disso daí, né? O arquivo, o que é? Então toda a documentação chega para você, da empresa toda, os caras trabalham o ano inteiro preenchendo papel, documento, datilografando. Chega no final do ano, ô Delival, né? Delival, tô mandando aí 4 caixas de documento assim, legal, não precisa escrever, eu vou te mandar a etiqueta, eu vou mandar a caixa, amarra com barbante, aí chegava aqui, eu olhava tudo, eu abria, via, eu era muito curioso, eu queria saber o que estava dentro da caixa, né? Papel, não era simplesmente papel, que lá teve gente que datilografou, uma nota fiscal, do que tem de conteúdo dentro de uma nota fiscal, é fantástico, né? E eu tenho experiência de indústria, né? De acompanhar todo o processo, pela nota fiscal, saber, chegou uma chapa de aço da Coziminas, né? Que mais? Usiminas, nem sei se existe, ainda existe. Chegava a chapa, aí os caras tinha máquina para fazer um cilindro daquela chapa. Então, expedição, ferramentaria, usinagem, eu acompanhei tudo isso daí, né? E as indústrias do país, a fundamental importância. E aquela coisa, né? O que os empresários brasileiros sofrem com isso? O capital, né? A taxa de juros, né? Os empresários precisam
de capital de giro para investir na empresa. Aí quando é empresa, os caras falam, você pode pagar em 10 anos. O cara fala, show de bola, dá R$ 1 milhão aí que eu vou começar. Os caras falam, você tem carência de 6 meses ainda, você vai começar a pagar depois de 6 meses. E aí injeta crédito na indústria, né? Então tem diversos tipos de indústria de transformação, indústria disso, indústria daquilo. A gente vai citar aqui centenas de setores e tipos de indústrias que se fazem pelo mundo, né? Então é um capital, geralmente é um dono daquela empresa, um capitalista, hoje chama CEO, né? Um dono da empresa, o CEO, seja em todos os setores, né? De tecnologia, de transformação fabril, tal. Então a indústria do país é muito legal, né? Isso aí começa na Europa, o processo de revolução industrial começa na Europa, né? Máquinas a vapor, né? Na Inglaterra começou essa parada de indústria, né? De operários, né? De indústria, já começa o processo de especialização, o mundo já pensa diferente com relação a isso daí. Então, vamos pensar em indústria, tudo bem? Compreender a estruturação urbana brasileira e problemas dela decorrentes. Aqui também dá estrutura urbana, né, brasileira e os problemas decorrentes. Ou seja, o urbano é a questão da cidade, né, e o rural, o nome já diz, né? O que você pode pensar de problemas urbanos pensando na sua cidade? É muito legal morar numa cidade, né? Muito legal, cara. Hoje, em questão de, deixa eu ver, 70 anos, eram 100 anos, hoje era 100 anos. Hoje, 80% da população brasileira é urbana, 20% rural. Mas há 100 anos atrás era o contrário. 80% da população brasileira vivia do lado rural e um pouquinho de pessoas no meio urbano, nas cidades, assim a gente pode dizer, né? É isso aí, então essa reflexão de viver em cidade, né? No Brasil são 5.645 municípios, ou cidade, seja ela grande, pequena, né? Eu não lembro a etimologia da palavra urbe. Olha, me fugiu agora, mas tem um significado, essa palavrinha urbe, de urbanização, né? Me perdoe, esqueci, mas depois eu consulto no Google aí. E essa palavra urbe já te dá uma ideia de definição do que significa essa palavra, né? Então, todos os pensamentos, todas as ações que se vê em morar numa cidade, né? A urbanização, os seus problemas, a facilidade de morar. Eu acho que uma das piores dela é a mobilidade, você se deslocar. Né? Tem países, por exemplo, na França, né, Paris, né, e na Europa, principalmente a Europa. A Europa é muito legal, eles inovam, sabe? Tem muita coisa que sai da Europa. Nós somos o berço da civilização mundial europeia, pelo menos no mundo ocidental, né? Tudo rolou lá na condição europeia, né? Os europeus, né? E são cidades inteligentes, que uma pessoa, em questão de 15 minutos no máximo, ela está em volta de tudo, saca? Durante uns 15 minutos de caminhada ou de carro, alguma coisa, ela tem tudo já para ela, né? Tá? Naquela em volta daquele lugar, tem escola, tem um banco, tem a indústria, o seu trabalho, o hospital, tudo em questão de 15 minutos ela resolve tudo isso daí. E aqui não, você vai encontrar o hospital, você tem que rolar tanto tempo, né? Mobilidade urbana, e vai por aí, né? Analisar as mudanças econômicas e territoriais a partir do processo de industrialização. Então, tudo sugere uma dissertação, né? Analisar as mudanças econômicas a partir do processo de industrialização, né? Então, eu pego pelo meu exemplo, né? Industrialização é aspecto econômico, né? O trabalho foi muito legal para mim, foi uma honra,
né, iniciar meu trabalho numa indústria, né, meus primeiros salários, então a recompensa, a minha mão de obra que eu vendia para eles, o meu intelectual que eu vendia para eles, né, e eles me retornavam em questão remuneratório, dinheiro, salário, né. Então isso é um benefício da indústria, democratizou a distribuição de renda, né? Pode ser pouco, acredito que ainda vai chegar um governo em que nós vamos ter o salário mínimo, aquele valor do DIEESE, Departamento de Intersindical, que os caras calculam conforme se promete a Constituição, né? Que o trabalhador que ganha o salário mínimo tem direito à educação, saúde, habitação, transporte, lazer, né? Uma pessoa com R$1.400 não consegue, uma família de 4 pessoas não consegue fazer isso, né? Mas o valor do DIEESE hoje deve estar, o salário mínimo, eles calculam em R$3.800, né? Que seria o básico para uma pessoa. Então, a questão da industrialização, né? A questão da remuneração, de tirar pessoas da miséria, né? Tem cidades brasileiras que não tem indústria. São Paulo é uma região privilegiada. Olha que interessante, né? As principais indústrias, por exemplo, as principais indústrias antigamente estavam no município de São Paulo, década de 40, você viaja para Moca, para o Brás, Osasco, saca? Então as empresas estavam perto ali no centro de São Paulo. E depois, conforme vai modificando, vai se trabalhando ao processo de urbanização lentamente, vai ser da cidade, vai ser ocupada, meios de transporte e tal, é inviável um caminhão hoje entrar dentro da cidade. Você não vê mais caminhão no centro de São Paulo. O caminhão é restrito hoje a uma área, a um cinturão, a rodoanel, né? A não ser que uma carretinha para mudança de móveis, tudo, né? Mas indústria dentro da cidade, não. O que se tornou aqueles grandes prédios? Aqueles grandes armazéns que eram indústria, virou prédio, virou Sesc, né? Que mais? Virou igreja. Então, esse processo de industrialização modifica muito o espaço, né? E graças a Deus eu me considero uma pessoa privilegiada, e nós, nessa geração aqui que nós estamos aí, curtindo o ano 70, 80, 90, 2000, nem sei quanto tempo eu vou curtir ainda. Se eu chegar até 2050, eu vou ficar feliz, meu. Daqui até lá o que eu vou ver, né? Já tem os carrinhos verticais, pequenos carros aéreos, né? VPTL, a Embraer está fazendo, o mundo está fazendo, para carros que tenham carros voadores, né? Agora a parada é carros voadores, sei lá, carro elétrico era uma viagem que se pensava, tudo, né? Mas tá aí, é realidade, né? Então, técnicas, né? Mão de obra especializada, pensando, né? Teoria e prática, então o cara projeta tudo. Tem uma coisa chamada carros conceituais, né? O cara é um conceito. Pô, cada carro, você fala, mas isso aqui é coisa linda, mas não vai lá, é só um conceito, é só uma ideia, né, meu? Maravilhoso isso aí. E tenho certeza que as principais indústrias do mundo são mineradoras, petrolíferas, principalmente as automobilistas. Eu acho, na minha opinião, nunca vi nada agora, mas eu acredito que a indústria automobilista é o que comanda o mundo, entendeu? Comanda o mundo, questão de receita, dinheiro, e depois as indústrias petrolíferas, né? Vamos lá. Interpretar informações a partir de mapas e fotos
sobre o uso dos recursos minerais da sociedade moderna. Aqui mapas e fotos. Eu acho fascinante quando a gente tem acesso em livros, né? Você pode ver na internet, por exemplo, de onde se extrai o recurso minerais, de tudo, saca? As minas, né? As minas, aquele espaço, aquele lugar onde se faz a escavação de onde se tira minério de ferro. Cara, é lindo, você vê o homem, né, com a terra, com o solo, com os recursos, aí vê aqueles caminhões gigantescos, né, aquelas esteiras levando, então fica, né, nessas indústrias de recursos minerais, né? Então, analisar essas fotos, degrau, os caras vão devagarinho, né? Tem toda uma logística preparatória, administrativa e de engenhosidade, de como é que se retira aquilo, né? Não é só chegar e colocar um trator ali, não, tem toda uma expertise, explosão de dinamite, começa com explosão, entendeu? A parada é essa, é explosão de dinamite. Aqui em Taboão da Serra, olha que interessante. Era criança. E a gente tinha uma empresa de mineração que tirava granito onde que ficava? No Embu, né? E depois, vamos lá, a gente escutava em Taboão as dinamites, as explosões, era uma questão de 10 quilômetros de distância, você sabia que aqueles barulhos era explosão de pedreira, o termo era pedreira, né? E depois a gente ia visitar aquela pedreira, né? Uma enorme pedreira, um enorme barranco de pedra, embaixo uma lagoa enorme, a gente ia nadar, se lembro, tive colegas que morreram até naquilo lá, né? Então é isso. Tudo bem? Fazer a leitura do continente americano considerando as transformações da paisagem natural. A transformação das paisagens natural. Tudo pela mão do homem. Como é que se dá isso? A agricultura é pior. A agricultura é a principal coisa que se faz para mudar a paisagem natural de um lugar. Você tem aquela vegetação e o pessoal... vamos ocupar esse espaço aqui, né? Vamos ocupar esse espaço aqui. Então, galera, falta mais alguma coisa aí? Chegando, eu vou tentar sempre fazer um limite de 30 minutos de aula, organizar, tá? E eu agradeço a Deus pela oportunidade que está me dando, estou vendo que eu estou no caminho certo. Não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. Enquanto vocês me criticavam, eu estava no meu caminho. Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira. Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira. Não sei, grande Raul. Vamos lá, dedico essa aula. Vamos lá. Já dediquei a tantas pessoas, Chico Anísio e seus personagens. Acho que eu tinha 10 anos de idade, já começou Chico Anísio na televisão, um programa só dele, toda semana. Esse cara ficou na Globo anos, praticamente até morrer, foi um patrimônio da Globo, um patrimônio brasileiro. Né? Chico Anísio começou muito cedo, stand-up, teatro, comédia. Eu não lembro quantos personagens ele criou, acho que uns 200 e pouco, cara, mais de 200, né? No decorrer da história dele, mais famoso, é até difícil falar mais famoso, a escolinha do professor Raimundo, né? Que Chico Anísio me alegrou as quarta-feiras, meus sábados. Aquele programa, agora é o Pedro Bó, agora é o Pantaleão, o Roberto, Vampiro Brasileiro. Cara,
né, modificando a voz o tempo inteiro, né, e ele mesmo criava, ele que dizem que ele mesmo bolava as coisas, um gênio de interpretação, piada, ele criava piadas junto, era um dele, meu, ele sempre trabalhou com pessoas, trabalhando na Globo, então, né, e era o Ibope, o Ibope dele, né, o Ibope, não, chegava a 80% do programa dele, o Brasil assistia. O Brasil tem a média do Ibope de Chico Anísio, Chico Show, Chico City, tá? Então, Francisco Chico Anísio, família, né? Um monte de filhos, né? Pô, meu, tá aí na escolinha do professor Raimundo, no Viva lá, né? No Viva, todo dia dou uma passada lá, né? Dou uma passada, vejo os comediantes que ele abriu a porta, né? E aí tinha um probleminha. Você sabe que Chico Anísio, ao que afundou a questão financeira de Chico Anísio, ele tinha mais de 200 cavalos, ele criava mais de 200 cavalos. Cara, na fazenda, não sei onde que ele colocava tudo isso, cara. Então, para manutenção, para cuidar de um cavalo é caro, né? Requer treinador, requer um monte de coisa. E toda a fortuna dele, praticamente, né, é fato isso, que Chico Anísio deixou pouca coisa de herança para os até hoje, acho que está em processo disso. Tem a mulher, trocou várias mulheres, filhos, não deixou, uma situação. Há um gênero, Chico Anísio, né, em memória dele, por tudo que ele fez pelo humor brasileiro. Valeu, galera, gostaram do fundo aí, né? Vamos pegar outro fundo aí agora, bem bacana.